Então, gente querida, sejam muito bem-vindas. Só temos mulheres aqui. Tayane, primeiro, muito obrigada pela tua presença, né, por aceitar debater com a gente. Então, eu vou começar explicando um pouco, as meninas já sabem, mas explicar para ti como é a dinâmica desse nosso encontro, tá? Eu faço uma apresentação breve, dando os principais fatores, dados, coisas sobre o livro, até para a gente ter isso registrado. Depois esse nosso vídeo vai para o YouTube, para quem não pôde participar de agora, assistir depois. E daí nós começamos um bate-papo meu e teu, com algumas perguntas, fiz 10 perguntas por aí, que eu acho que daí a gente consegue não só, né, avançar no debate, como tornar ele bem qualificado em torno do teu livro, da tua produção em escrita criativa e outros temas. E daí eu aviso para todas vocês, tá? A gente está fazendo excepcionalmente o encontro dia 18, até porque eu disse para a Andréia antes, era uma pendência que eu queria resolver esse ano, não, a gente não podia deixar a Micaia pendurada, já que a gente não conseguiu fazer o encontro em maio. Então, né, fico muito feliz a gente ter conseguido fazer, depois das enchentes e todas as coisas que aconteceram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas a gente vai encerrar o nosso encontro hoje, 8h30, um pouquinho depois das 8h30, que é para facilitar a ida da Tayane para o aeroporto, porque ela precisa viajar, já é uma estrela da literatura brasileira e universal. Então, deixa eu apresentar aqui a tela para vocês, e daí a gente começa, tá? Então, vamos lá. Esse é o nosso encontro de setembro, então, nós lemos e vamos conversar agora, entre nós e com a Tayane, o romance Micaia. Então, Tayane Santos Martins nasceu em Vacaria, que é aqui no Rio Grande do Sul, em 1988. É doutora em escrita criativa pela PUC, formada em História pela FAED e em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem poemas e contos publicados em coletâneas e revistas, e Micaia é o primeiro romance que ela publicou, e o livro venceu o Prêmio Sesc de Literatura em 2022, foi editado daí pela Record, naquela parceria que ainda existia, né, entre o Sesc e a Record, e ele foi escrito parcialmente na ilha de Moçambique, onde a Tayane residiu, e a gente vai falar depois sobre todos esses assuntos. Um pouquinho da sinopse do livro. Micaia apresenta uma dançarina de balé que sofre uma amnésia repentina e resgata a história de 3 gerações de mulheres que viveram e fugiram da Guerra Civil moçambicana. Narrado por múltiplas vozes, o livro joga com as diferentes maneiras de se lidar com o passado traumático, pois enquanto Micaia quer lembrar, sua irmã Simi quer esquecer e sua avó, Shaira, decide silenciar. Então, vamos lá. Cenário principal de Micaia, Brasil e Moçambique. Os personagens principais, tem alguns outros, mas vamos lá. Micaia, Simi, Shaira, Taú, Yatie e Asana. E a narração, ela é em primeira pessoa, mas ela orquestra diferentes vozes narrativas em diferentes momentos do livro, que isso acaba combinando justamente com a proposta da Tayane. Então, a personagem principal é a Micaia, personagem título do livro, que é uma bailarina que deixou esse passado para trás no país onde ela nasceu, que é Moçambique. Então, é essa história que integra a vida de 4 mulheres, porque daí aqui eu também incluí a mãe dela, embora seja uma personagem ausente de voz, mas está frequentemente presente na narrativa, em busca de memória ou de esquecimento, de silêncio ou de reencontro. Principais aspectos, tá? A partir da perda de memória de Micaia, a história da sua mãe, da sua avó e da sua irmã vai sendo redescoberta ou descoberta numa jornada dolorosa, mas com esperança e recomeços possíveis. Os principais temas do livro memória, identidade, conflitos e guerras, violência, fronteiras e expatriamento. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui e vou parar de apresentar e vamos começar. Querida Tayane, vamos lá, começando as nossas perguntas, tá? Eu acho que é uma coisa bem importante, tanto no projeto do teu livro quanto na escrita, que gerou a inspiração, né, para tu ter escrito e lançado Micaia. Então, a minha primeira pergunta para ti é assim,
Micaia te levou a Moçambique ou Moçambique te levou a Micaia? Como é que foi essa questão da inspiração para o teu livro? Oi, gente, boa noite. Acho que eu vi que estava chegando mais gente, então acho que eu não cumprimentei todo mundo. Então, primeiro, muito eu que agradeço o convite e a leitura de vocês, o interesse em ler Micaia. Fico muito feliz de estar aqui. E a gente está finalmente conversando, né? Vai ser um papo muito bom. É muito difícil dizer se que veio antes, se foi Micaia ou se foi Moçambique. De uma forma mais afetiva, Micaia me levou a Moçambique, mas o projeto, enfim, a escolha de ser Moçambique no projeto de doutorado, no projeto do romance, veio antes, né? Foi uma escolha que, a princípio, não tem uma grande explicação, assim, né? Eu trabalho no campo dos estudos africanos já desde 2010. Eu, enfim, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, então eu fiz esse caminho todo dentro das literaturas africanas. Foi o jeito que eu encontrei de criar um elo entre as 2 faculdades que eu fazia, que era História e Letras. Então, eu tinha que fazer 2 TCCs muito perto um do outro. E eu encontrei esse diálogo nas literaturas africanas, né? Que são literaturas que têm uma forte conversa com a história, com contextos políticos. E trabalhei com um autor da Costa do Marfim. Só que a minha formação em letras é em francês. E, né, a Costa do Marfim também, a língua oficial é o francês. A Micaia é o meu primeiro romance, a minha primeira narrativa longa. Então, quando eu fui escrever o projeto, eu queria facilitar a minha vida. E eu pensei, não, eu não vou colocar, né, não vou colocar essa história se passar na Costa do Marfim, por exemplo, porque daí eu vou ter que meter francês no meio disso, eu vou complicar a minha vida, vou aumentar mais camadas. É tudo uma grande contradição, que depois eu fiz escolhas muito mais difíceis do que ter colocado o francês logo no início. Mas, a princípio, podia ter sido Angola, né? Podia ter sido Cabo Verde, podia ter sido qualquer outro país de língua portuguesa. Foi uma coincidência em algum sentido, porque eu conhecia mais da literatura de Moçambique do que de Angola, por exemplo. Eu já tinha trabalhado com Mia Couto. Mia Couto surgiu na minha vida meio como uma leitura complementar durante o meu TCC, e eu gostei tanto que acabou parando no título, então eu conhecia um pouquinho mais de Moçambique. Mas Moçambique foi crescendo na história e foi crescendo na minha relação com, né, a minha relação com o país e o meu amor pelo país também, à medida que Micaia foi nascendo. Então, nesse sentido, Micaia que me levou até Moçambique, né? Micaia que as escolhas que eu fui fazendo estruturais, né? Trazer o Emáqua para dentro do livro, decidir que eu ia trabalhar com as mulheres Macua, decidir a região que eu ia colocar essa história, que eu ia localizar essa história. Eu precisei estudar Moçambique porque eu conheci o que eu sabia, né, além de ter estudado história da África de uma forma mais geral, de ter estudado o panafricanismo, o movimento negritude, enfim, vários conceitos dos estudos africanos. De história local mesmo, eu conhecia mais da Costa do Marfim, então eu precisei ir estudar a história de Moçambique. E à medida que eu fui estudando a história, foi fazendo mais sentido a escolha que eu tinha feito. Então, o que a princípio foi uma coincidência, foi aí um acaso, no final das contas, hoje eu tenho uma relação com Moçambique que faz 5 anos que eu voltei, eu sinto saudades quase todos os dias. Eu tive terapia ontem e foi muito engraçado, porque eu fiquei metade da terapia falando de Moçambique e eu brinquei, nossa, acho que a primeira vez que eu vou me emocionar vai ser falando da ilha de Moçambique, assim. Então eu tenho uma relação de amor mesmo pelo lugar, que surgiu por causa de Micaia, que Micaia me levou até isso, até o conhecimento das mulheres Macua. Ela foi crescendo em mim do mesmo jeito que Moçambique foi crescendo dentro de mim. Muito bem. Aí, dessa tua ida para Moçambique,
Nos conta como é que foi isso, como é que tu viabilizou, teve algum tipo de seleção, ou tu participou de uma bolsa, e tu já falou do Mia Couto, então eu queria saber se, né, tu chegaste a encontrar com ele lá, que outros escritores tu teve contato ou interagiu nesse tempo da tua estada em Moçambique. Eu fui para Moçambique pelo projeto de doutorado, já foi no final do doutorado, né? Eu entrei em 2016. Então, o curso de escrita criativa, eu não sei como é que está o processo de seleção agora, mas quando eu fiz o processo de seleção, a gente já entregava como se fosse uma sinopse do romance, né? Uma ideia do projeto de romance, enfim, do que tu tá fazendo, se fosse um livro de contos, um roteiro, aquela estrutura de enredo e as justificativas e tal. E desde o início eu queria ir e queria viajar. Era Micaia não tem nenhum tema em Micaia que seja fácil. Não tem. Eu sabia que era um projeto complexo e fazia muito sentido que tivesse uma viagem de campo para escrever esse romance, né? Claro que eu também tinha muita vontade de conhecer um país africano, mas dentro do contexto do projeto fazia sentido viajar. Então, desde o início eu falava em viajar. Mas era uma coisa assim, eu não sabia muito como que ia acontecer. Eu tentei bolsa algumas vezes, eu não consegui bolsa para país africano, é muito curioso falar isso, porque existe bolsa para Europa, existe bolsa para América do Norte, tinham vários, inclusive teve um processo seletivo para bolsa dentro da própria PUC, que tinha vários países, mas o meu não foi deferido porque não tinha convênio com uma universidade em Moçambique, né? Então, em termos burocráticos, eu não consegui bolsa, eu fui com a bolsa de doutorado que eu tinha mesmo. Eu tinha um contato com a Universidade Luro, lá na ilha de Moçambique. Ela tem uma unidade na ilha de Moçambique, mas ela tem uma unidade em Nacala também. E aí eu voltei a estudar história, eu fui fazer uma disciplina de História da África de língua portuguesa, e eu tinha um colega nessa disciplina que era moçambicano. E ele tinha sido professor em algumas universidades, ele tinha alguns contatos. Eu consegui um contato em Maputo e um contato na ilha de Moçambique. Mas até uma semana antes de eu viajar, eu achava que eu estava indo para Nacala, porque né, a história em si ia se passar toda em Nacala. A ilha de Moçambique apareceu na história porque eu fui para a ilha de Moçambique e me apaixonei pela ilha de Moçambique. Mas eu queria muito ir para a ilha de Moçambique, era o lugar que eu queria conhecer. Eu lembro que eu planejava assim, o que eu vou fazer para conseguir viajar dentro do país e conhecer a ilha, que fosse 1, 2, 3 dias. E aí, como começou os trâmites legais com a universidade, eu descobri que o contato que eu tinha era justamente na ilha de Moçambique. Isso é uma das outras curiosidades desse processo, que parece que tudo foi se costurando para o livro ser do jeito que ele é, né? Então, eu fui recebida pela universidade, mas eu também não tinha um compromisso com a universidade. Por exemplo, o meu projeto não passou pelo comitê de ética, né? Então, eu fiz entrevistas, mas não são entrevistas que entraram catalogadas na minha tese. Também não eram entrevistas formais, eu não tinha 10, 20 perguntas que eu ia sentar com X número de pessoas e ia comparar dados. O meu objetivo de estar lá era como se eu tivesse pegado a minha mochila, viajado para Moçambique e agora a minha vida é aqui. Como que seria a minha vida aqui? Como é que eu vou construir laços com as pessoas aqui? Qual que eu viver o mais próximo do cotidiano possível? É claro que num contexto muito controlado, né? Porque eu ainda era uma pesquisadora sendo recebida, mas me interessava muito isso, de pensar as minúcias, os detalhes, fazer amizade com as pessoas. Então, todas as entrevistas que eu fiz foram entrevistas muito informais. Eu fui criando um vínculo com as pessoas, claro que as pessoas sabiam que eu estava desenvolvendo um projeto, que eu estava escrevendo um romance, que me interessava muito saber sobre a Guerra Civil, por exemplo. Em algum momento topavam conversar comigo, mas era muito mais uma conversa de amigos do que uma pesquisadora estrangeira desenvolvendo um trabalho. E o mais curioso disso, o grande tópico que eu
achava que eu queria pesquisar, que era guerra civil, foi o tópico mais difícil de eu conseguir respostas. Porque eu falava com as pessoas e perguntava, tá, e aí, como é que foi aqui na ilha? Vocês lembram do período tal, de 1980, que teve conflito por perto? Não, aqui não teve guerra. Isso foi 99% das respostas que eu recebi, né? Aqui não teve guerra. Porque, claro, era uma ilha. Então, o que não teve guerra? Não teve um conflito armado dentro do território da ilha, né? Mas teve pessoas que desapareceram, teve fome, teve superpopulação, teve uma série de outras consequências de acordo que vinham da guerra, mas que no imaginário das pessoas não teve guerra. Teve uma pessoa só, e aí era uma pessoa que tinha uma relação maior com a universidade, assim, né? Um pesquisador que já tinha um discurso mais treinado também, assim, menos espontâneo, que aí sim ele me falou de algumas consequências da guerra, de conflitos, tal, como é que tinha sido. Mas a grande parte das pessoas, não, aqui não teve guerra. Aqui foi tudo lindo, maravilhoso, até porque tinha essa ideia de que a ilha era um refúgio, era para onde as pessoas fugiam. Tanto que lá foi tombado o Patrimônio Mundial da Humanidade, isso em 92. E aí, com isso, claro, vem junto o GACIM, que é o órgão equivalente ao IFAM aqui no Brasil. E aí, tá, tem uma série de regras e uma série de coisas que precisam ser providenciadas, já que é patrimônio, que é tombado patrimônio, né? E tanto no sentido das construções e de preservação. E a ilha de Moçambique, ela é uma tripinha compridinha, assim, que tem 3,5 km de comprimento. E dentro dessa tripinha existe duas cidades. A cidade de Pedra, que é a antiga cidade portuguesa, então é a parte rica da cidade. E aí tem os grandes casarões, era a parte onde eu estava hospedada também. É muito nítida a diferença entre as duas cidades. E a outra cidade é a cidade de Macuti, que era a parte onde as pessoas escravizadas ficavam. Então, as pessoas tiravam as pedras da cidade de Macuti e levavam para a cidade de Pedra para a construção da cidade de Pedra. Tanto que tem alguns bairros na cidade de Macuti que são abaixo do nível do mar, por exemplo. Porque foi tirada muita pedra de lá. E é isso, tem problemas imensos de construção lá, tem uma desigualdade gigante dentro da ilha, e uma das coisas que esse processo de tombamento acarreta é que, ok, aqueles casarões, grandes casarões portugueses, muitos deles estavam abandonados e foram sendo ocupados durante os anos, então tinham famílias que moravam lá, então teve um processo de tirar essas pessoas dos casarões, teve uma época. O livro vai, não tem explicitamente, mas o livro vai até mais ou menos 2007. Então, até um pouco antes, naquela época, foi um processo de tirar as pessoas desses casarões, desapropriar as pessoas. Foi criado uma comunidade no Lumbo, que é a parte costeira da ilha, para abrigar essas pessoas. Algumas pessoas foram para viver na cidade de Macuti com os seus familiares, e outras pessoas foram embora e sumiram e desapareceram, né? Então, isso tudo também é consequência da guerra. Isso tudo também é consequência do que aconteceu naquele período, mas que não é tão óbvio, não é tão gritante quanto uma mina estourando, por exemplo, né? Claro, é mais sutil, né? E eu me lembro, Tayane, quando eu estava trabalhando no Fronteiras do Pensamento e o Agualuz eram os convidados, a gente conseguiu com ele umas fotos, porque ele também, né, é fotógrafo e ele tira fotos lindíssimas, que ele fez na ilha de Moçambique, que é onde eu acredito que ele vive ainda hoje. Daí, essa é a segunda parte da pergunta. Eu vi que nos agradecimentos o Agualuz é citado. Eu queria saber qual foi, né, o contato que tu teve com ele e com o Mia Couto também, na temporada. E quanto tempo tu ficou em Moçambique? Eu fiquei na ilha 2 meses, e aí depois eu fiquei mais 2 semanas, um pouquinho, em Maputo. Infelizmente, eu não encontrei ninguém.
Eu conheci uma prima da Paulina Chiziane, um primo do Ungulane Bacacossa. Lá em Maputo, teve um dia que eu estava caminhando a esmo, assim, e passei na frente da Associação de Escritores de Moçambique, Associação Moçambique de Escritores Moçambicanos. E é muito fofo, porque tem um barzinho do lado, acontece uma festa com bastante frequência. Eu fui lá algumas vezes, mas eu não encontrei ninguém. O Ungulane estava viajando. O Miyakoto eu não sei onde é que ele estava, mas ele não mora, esses tempos, não sei como é que é, onde é que ele está morando agora. Ele morava na beira, né? Ele não morava em Maputo. O Agualusa, ele mora entre Lisboa e a ilha de Moçambique. Na verdade, ele mora mesmo em Lisboa e aí ele vai umas duas, três vezes por ano para a ilha de Moçambique. Não consegui encontrar ele. Até hoje eu não consegui encontrar, na verdade. Ele teve na minha banca de doutorado, né? Ele participou da minha banca, que foi uma maluquice do caramba a participação dele, porque, na verdade, ele me seguia no Instagram, e eu seguia ele, ele me seguia no Instagram, e eu pensei, bom, a pessoa sabe que eu existo, né? E aí um dia, uma bela madrugada, na madrugada do meu aniversário, eu tive uma ideia muito louca de escrever para ele e convidar ele para a banca. Tipo, bom, se ele sabe que eu existo, não vai ser assim tão Claro. maluco. Ele também pode dizer que não. Ele foi tão doido quanto de dizer que sim, ele aceitou. E ele até brincou que ele aceitou porque ele não sabia dizer não, que ele estava meio com medo, mas que ele gostou. Enfim, ele foi muito elogioso na minha banca, foi muito querido, muito receptivo. A participação dele na minha banca foi uma das coisas mais bonitas, assim, não porque é o Agualusa, não porque é o escritor famoso, e assim, também porque ele foi minha referência desde o meu projeto, mas por ser uma pessoa que vive na ilha de Moçambique, que conhece a região que eu estou falando, né? Conhece o EMAPO, enfim, ele conhece bem sobre o que eu estava escrevendo. E uma das coisas que ele me disse na banca foi que em muitos momentos o livro parece ter sido escrito por uma moçambicana. E aí, para mim, isso já valeu a banca inteira, assim, as 4 horas de banca, esse elogio foi muito especial, assim, de vir desse lugar de alguém que conhece a Claro. região. Né? Já valeu tudo. Na nossa edição passada do clube, a gente debateu Noites Brancas, do Dostoiévski, e a Raquel Toledo, que é uma paulista, veio debater com a gente, foi muito, muito bacana. E a gente tinha essa curiosidade, né? Como é que uma pessoa brasileira se envereda, ela que estudava na USP e tal, nos estudos, né, da literatura russa, dos autores russos. Eu queria te perguntar a mesma coisa, né? Qual foi o gatilho que iniciou o teu estudo, né? A tua entrada nos estudos africanos, inclusive, né? Toda foi linguagem, foi a tua formação em história ou em letras? Como é que foi? Foi durante o curso de História. Eu tive 2 disciplinas de História da África, 2 semestres, né? E eu me encantei com a História da África desde o início, assim, eu não sei, é uma coisa. Não tem muita racionalidade nisso. Assim. Eu encontrei muito do que eu acreditava, muita ressonância no que eu estava estudando com as coisas que eu penso, assim. E eu fui me encantando cada vez mais, né? Pensar, enfim, quando eu demorei para chegar na literatura africana, inclusive, porque eu estava fazendo entrei em 2007 na Letras e 2008 na história. Então, o que a gente conhecia de literatura africana em 2007, 2008 era quase nada. Né? Hoje, ainda bem, a gente tem, inclusive, editoras especializadas em literaturas africanas. Para mim era luxo. Na época, conseguir algum livro de escritor africano era muito difícil, né? Tanto que hoje o Miyakoto tem esse tamanho todo e a gente fala de Miyakoto quase como quem fala de best-seller, mas na época não era assim, né? Foi os primeiros nomes que chegaram na gente. Inclusive, o Miyakoto chegou porque como uma bibliografia secundária mesmo. Assim, eu tinha trocado
de orientador, e meu orientador era da teoria da história, não sabia absolutamente nada de África. Ele disse, ó, tá aí, eu não sei de nada, mas eu li esse cara aqui, gostei muito, acho que tu vai gostar, de repente te ajude a pensar alguma coisa. Mas foi um caminho de pesquisa mesmo, né? Primeiro foi estudando história da África e depois eu entrei no NEAB, fui bolsista do NEAB por 1 ano e pouco, que é o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Aí, na Letras, eu tive um professor, um único professor que me falou de literaturas africanas, que foi quem me abriu a porta, assim, foi quem me apresentou o Amadou Kourouma. E assim, era um professor que ele ficou 6 meses na faculdade só. Eu tinha literatura francesa. Eu estudava os autores do século XVIII, coisa arada que eu adoro, Balzac, Montesquieu, sei lá mais quem. Adoro esses. Aí eu tive esse abençoado que me apresentou o Amadou Kourouma. E foi através da obra dele que foi isso. Eu encontrei um sentido para aqueles 2 universos que eu estava vivendo, porque eu era, enfim, eu estudava letras de manhã e história à noite. Então eu me sentia meio perdida naquilo, meio no entre-lugar mesmo, assim, né? Porque na história, muitas vezes eu era a menina da letras, porque eu gostava muito de literatura, porque né, eu gostava muito de teoria da história, para as disciplinas mais abstratas, que tinham mais a ver com linguagem, que tinham mais a ver com narrativa. Eu criei uma revista literária dentro do curso de história, então era assim, a menina da letras. E aí, na letras, eu era a menina da história. Assim, eu estava sempre nesse meio termo. E quando eu cheguei nas literaturas africanas, foi isso. Nossa, faz sentido. Eu sempre acreditei que esses 2 universos estavam muito conectados, não estavam tão apartados quanto queriam me vender. E que fazia sentido olhar para a literatura para entender a história e olhar para a história para entender a literatura. Hoje eu vejo que a minha visão de literatura, o jeito não só de fazer literatura, né, meu jeito como escritora, mas como leitora também, é muito atravessado pela história, é muito atravessado por nos entender a nossa sociedade, ver os movimentos históricos da nossa sociedade, e as literaturas africanas têm muito disso. Né? Então, foi um caminho que eu fui trilhando ao longo do tempo. Aí, eu fui fazer mestrado. Fiz 2 TCCs na obra do Amadou Kourouma, com o primeiro livro dele, que chama Le Soleil des Indépendants. Aí, eu fui fazer mestrado, fui estudar o segundo romance dele. E toda a obra do Amadou Kourouma é uma obra pautada pela história, porque ele faz uma releitura da história através de cada romance dele, né? Então, se no primeiro romance ele trata da época das independências, ali pensando a Costa do Marfim, a região, o segundo romance dele, ele volta no período colonial e ele faz uma releitura do período colonial através de uma vila que ele imagina, uma vila imaginária, a Vila de Soba, e ele tem estratégias muito legais nisso, assim, né? Não só de testemunho, mas de reivindicação da sua história. E aí, depois, ele vai trabalhar com as ditaduras africanas na década de 90, vai trabalhar ali com a região da Serra Pelada. Serra Pelada, olha a memória da pessoa. De Serra Leoa. Mas pelo menos tem terra no nome. Sim. Né, da questão dos diamantes e das crianças soldados. Então, ele faz uma recuperação da história da região da Costa do Marfim através da literatura. Então, para mim, sempre foi um diálogo. Eu brinco que quando eu entrei no mestrado, eu tinha até dificuldade de me entender como uma pessoa da letras, porque a minha cabeça estava sempre meio voltada na história. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, a única certeza que eu tinha é que eu queria que fosse nesse campo, que tivesse a ver com os estudos africanos, porque é o que faz sentido para mim, é o que eu gosto é o que me movimenta, é o que
Eu vejo tanto de África em nós, no nosso país. Uhum. E fui para Moçambique, eu vi tanto de Brasil. Quanto mais tempo eu passava lá, mais eu pensava, menos eu pensava em Moçambique, mais eu pensava no Brasil, assim, mais eu pensava na gente. Acho que esse é um movimento de olhar para a nossa própria história, de nos entender enquanto povo, de nos entender culturalmente. A gente sabe tão pouco, né? É. Não, e tem toda uma coisa muito eurocêntrica até na história que a gente aprende no colégio, né, nos livros, muito. Agora, te ouvindo falar sobre a aluna que era da Letras no curso de História, do curso de História na Letras, eu vejo o quanto disso se reflete na tua própria personagem principal, porque ela acaba sendo uma moçambicana que mora no Brasil, uma quase brasileira que nasceu em Moçambique, mas não conhece a história dela. Então, essa coisa meio entre territórios, assim, né, que tem tudo a ver com esses expatriados que mudam de país, quando a gente fala de história de contexto mundial, mas também tem a ver contigo, né? Porque tu nasceu em Vacaria, daí morava em Porto Alegre, daí agora, né? Nasceu em Vacaria, estava longe, morou na capital do Rio Grande do Sul. Agora tu é uma gaúcha que mora em São Paulo, também já foi, né? Uma gaúcha que morou em Moçambique. Então eu meio que vejo essas conexões e acho que tem muito, né? De ti em Micaia. E aí, assim, um dos grandes temas, eu acho que se não o grande tema do teu romance é a questão da memória, tá? E eu vi uma entrevista em que tu fala assim, ó, uma frase que eu achei muito boa. A memória é uma coisa que não é absoluta, é uma coisa construída e tem uma parte de ficção. Nos fala para a gente já entrar no debate específico da narrativa e do texto, como é que esse conceito te influenciou na produção do teu livro? Era o tema principal? Ele foi aparecendo à medida? Porque, na realidade, a memória tem tudo a ver, né? Não só com ficção, mas com história também, né? Sim. Não, tem absolutamente tudo a ver. E tudo a ver com o que tu estava falando antes de ter muito de mim. Porque eu sou uma acadêmica, na verdade. Eu aprendi a escrever literatura dentro da academia. Eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, eu engatei mestrado logo depois do término da faculdade, engatei o doutorado logo depois do mestrado. Então, a minha lógica de pensar é muito acadêmica, né? Foi o jeito que eu aprendi. E eu até brinco assim que se for olhar no fundo de Micaia mesmo, tu vai encontrar um livro de teoria. Né? Não claro que tem uma narrativa, o que me importa é contar uma boa história, é a construção daquelas personagens e que elas sejam críveis e que elas sejam profundas, né? Mas a base toda do projeto de Micaia é uma base muito acadêmica, muito com um olhar de história mesmo. Eu tenho uma amiga minha que se formou comigo na história que diz, não, esse livro só podia ter sido escrito por uma historiadora. Porque desde o início eu queria escrever um livro que pudesse retratar de uma forma literária os conceitos que eu estudei na história. Então, é quase como se eu estivesse continuando as minhas pesquisas de dentro da faculdade de um jeito diferente, com uma nova linguagem, com uma nova narrativa. Isso foi algo que eu estudei bastante durante a minha graduação mesmo e durante o mestrado, essa conexão o fazer historiográfico através da narrativa de ficção, né? Esse pensar os lugares também do historiador como alguém que escreve. E também hoje penso muito como a escritora o quanto da história tem nessa escrita, o quanto de responsabilidade eu coloco nessa escrita, pensando no meu lado de historiadora, por exemplo, né? Porque por mais que eu seja muito definido através da história, faz muitos anos que eu não estudo história. Se eu for falar com um historiador mesmo, eu fico com vergonha, porque eu brinco que historiador fica 4 anos na faculdade para aprender a ser chato. Né? Porque cada termo que a gente usa tem um conceito atrás, tem um cuidado imenso com as palavras que a gente usa, como é que vai formular frases, e a literatura me dá uma liberdade que a história não me dava, né? Então, o início do projeto foi o conceito de memória. Né? E aí,
a gente pode pensar vários teóricos da memória, né, que eu usei ao longo do processo. A primeira ideia que eu tive foram essas 3 personagens, que são personagens que cada uma delas é uma forma que cada um de nós tem de lidar com a memória, especialmente com uma memória traumática, né? Então a gente vai ter uma personagem que lembra, mas que quer esquecer, uma personagem que esquece, mas que quer lembrar, e uma personagem que de alguma forma silencia, ainda que não seja muito óbvio, ainda que os limites desse silenciamento sejam bem fluidos, são essas as 3 esferas que eu tô pensando através das personagens, né? A memória, o esquecimento e o silenciamento. E aí, se a gente vai pensar testemunho de guerra, vai pensar a escrita da história, são os três, tem outras nuances, né? Mas os 3 grandes eixos de pensar o conceito de memória. E aí vamos pensar em várias camadas de memória. Eu queria pensar a relação do corpo e da memória, né? O quanto o nosso corpo carrega a memória. E aí tem uma dançarina de balé que esquece na primeira cena e o corpo, ela vai entrar no palco e o corpo dela lembra da bendita da coreografia. Ele consegue fazer a coreografia mesmo que racionalmente ela não esteja ali, né? E aí, por outra esfera também, tá, isso é bem educação física, né? Memória muscular. Mas por outra esfera também, a gente tem o trauma. Como que ela processa o trauma através do corpo, né? Então, o quanto a memória também nos atravessa enquanto indivíduo no corpo, no palpável, no físico. O quanto... E aí a gente pensa, a memória é carregada de ficção, e aí a gente vai pensar o Bergson, a memória funciona no presente. Toda vez que eu estou trazendo uma lembrança, eu estou trazendo ela para o presente, ela só existe no presente, né? E isso traz um movimento de recriação, porque a gente não lembra as coisas exatamente do jeito que elas são, né? O funcionamento da nossa memória ela é atravessada, então, se eu estou feliz, eu vou lembrar de uma situação de um determinado jeito. Se eu estou triste, eu vou lembrar da mesma situação de um jeito diferente, né? Então, aquilo que a gente está sentindo influencia em como a gente guarda a nossa memória, como que a gente lida com isso. A gente também não lembra de tudo, de absolutamente tudo. E a gente pode pensar no funis memorioso, né? Se a gente fosse narrar a nossa vida lembrando tudo, a gente ia levar exatamente o mesmo tempo que viveu para narrar a memória. Então, essa ficcionalização de nós mesmos, e aí a gente pode pensar nas nossas infâncias, né? O quanto cada uma de nós lembra da nossa infância, será que era aquilo mesmo? Eu tenho memórias que são memórias que assim, eu não lembro, mas eu lembro que a minha família me contou a vida inteira, ou das fotos que eu vi, ou das histórias que eu escutei de outras pessoas, né? Essas interferências na nossa memória. Então, e eu queria que tivesse no livro todas essas camadas, assim, nesse sentido que eu brinco que é um livro muito teórico, né? O meu tentativa de jogo com a escrita da narrativa era isso, era conseguir colocar o conceito da memória, claro, não de um jeito óbvio, não do jeito que a pessoa que vai estar lendo ali, tá, assim, ela tá falando do Bergson agora. Mas que fosse colocar em prática as diversas formas de entender o conceito de memória que eu já tinha estudado. Né? E o quanto daí, né, te ouvindo, assim, eu penso, na memória tem relação com a identidade, né? Que daí, de novo, tem relação com Moçambique, que tu escolheu na construção da própria personagem Micaia, o quanto a nossa memória influencia quem a gente acaba se tornando. E daí, como é que é esquecer tudo, né? Ou como é que é negar essas memórias, o quanto isso nos afeta individualmente, culturalmente, socialmente, né? É um tema, eu acho muito, muito rico, tudo que tu escreveu, eu acho o teu livro profundo. Outra coisa que é muito, que a gente nota bastante, tá? E que eu sei que até é um tema um pouco mais polêmico aqui do nosso grupo, que eu vi algumas manifestações no nosso WhatsApp, é a questão da linguagem. Acho que vem naturalmente, né, da tua formação em letras, tu falaste, eu acho, no áudio sobre depois ter escolhido, e agora hoje tu falou também que daí o uso da linguagem, da língua que tu escolheu, que é uma variação regional lá de Moçambique,
ter transformado o projeto numa coisa ainda mais complexa do que tu estava pretendendo antes. E junto com isso, Tayane, tem a questão da oralidade, que eu acho que na literatura africana ela é uma característica muito forte. Eu sei por várias outras autoras, especialmente autoras mulheres, não só a Pauline Tiziane, mas agora vai me fugir o nome dela, mas a que escreveu Niket, uma história de poligamia, eu adoro esse livro, eles têm características muito orais. Então eu queria falar contigo, assim, sobre como é que foi a complexidade do trabalho em colocar essa língua que tu não era versada e que também estava aprendendo ao mesmo tempo que conhecia Moçambique, e o quanto tu absorveu dessa tradição da literatura africana para construir a tua narrativa em Micaia. Sim. Tem tudo a ver com meus estudos também, mas também eu acho que o primeiro movimento de colocar o Emáqua foi antes de eu viajar. Eu tinha. Foi um pensamento bem acadêmico mesmo, porque, né, eu tinha as 3 personagens, aí eu fui pensar cenário, ok, Moçambique, mas Moçambique onde? O Moçambique tem só de línguas, tem mais de 12 línguas, de 12 povos diferentes, tem diferença entre esses povos, norte e sul de Moçambique tem diferença. Né? Quanto mais eu olhava e estudava a história de Moçambique, mais eu via a pluralidade que tinha o país. Então, tá, Moçambique, mas se eu colocasse essa história em Maputo, seria uma história. Em Nacala é outra história completamente diferente. A atuação da Frelimo e da Renamo em Maputo e no norte, em Nacala, foi muito diferente, né? Então, foi meio o pensamento do historiador de ir afunilando. Ok, tá, então eu vou trabalhar com os Makua. Eu fui lá estudar as etnias, pouco eu decidi trabalhar com as mulheres Makua. Aí as mulheres Makua vivem num determinado espaço. Aí cheguei a Nacala, ok. Temos Nacala, temos as mulheres Makua. E aí teve um dia que eu estava pesquisando na internet, mas e se eu achar alguma coisa de linguagem? Eu fico pensando assim, na minha lógica, a gente sabe muito pouco das línguas banto, né? Inclusive, eu estou dizendo de uma forma bem generalizada, né? Um preconceito com as línguas banto. O que é quando eu penso no que eu já estudei na faculdade, a diferença que as pessoas falam entre dialeto, entre língua, o que a gente chama, como é que a gente nomeia as línguas, né? Ninguém chama o francês de dialeto. Quais que são as hierarquias das línguas e por que a gente tem um monte de livro no Brasil, inclusive livro brasileiro, que tem uma palavra em inglês no meio, não tem tradução, e não tem glossário, não tem não sei o quê, como se fosse obrigação de todo mundo saber uma língua estrangeira. Por que a gente tem, enfim, essas interferências do inglês, do francês, do espanhol e do italiano, e é tudo normal? E por que a gente não tem das línguas africanas? Por que não aparece? Né? E isso também não é novo, eu não estou inventando a roda. Né? O próprio Amadou Kurma, e aí já começando a responder, eu vou voltar nesse ponto ainda, mas já começando a responder o que tu perguntou depois, Micaia não existiria se eu não tivesse estudado o Amadou Kurma, porque muitas das estratégias narrativas que eu usei em Micaia são as estratégias que ele usa. Inclusive essa questão da linguagem. O Amadou Kurma, ele lançou o primeiro livro dele, chamado Os Sóis das Independências, em 1968, no Canadá. E aí, por que ele morava na França? Né? Ele se refugiou na França, tinha uma mulher francesa, morava na França. Por que não publicou na França? Porque ele foi rejeitado por todas as editoras francesas por macular a língua francesa, por ter africanizado a língua francesa, né? Hoje o nome dele é um dos nomes mais importantes das literaturas africanas de expressão francesa. Tem um prêmio chamado Amadou Kurma, mas a princípio ele foi negado e lançou primeiro no Canadá, e aí fez um sucesso absurdo, e aí foi publicado na França. Se a gente pega a própria Paulina Chiziane, se a gente pega o Mia Couto, o Ondiak, o Agualusa,
a Chimamanda, todos eles trazem as línguas para dentro das narrativas, né? Então, também a escolha de colocar a língua também tem a ver com o meu repertório de pesquisa e como leitora mesmo, assim, né? E foi nesse e se. E aí, nesse e se, eu encontrei uma gramática e um dicionário bilíngue de Emáqua, e eu fiquei encantada com aquilo, porque eu fiquei pensando qual que é a probabilidade de eu encontrar. É porque, ok, tá, o Emáqua é a segunda língua mais falada dentre as línguas maternas em Moçambique. Primeiro é o Xangana, depois é o Emáqua. Não era, se eu tivesse escolhido outra língua, talvez eu não tivesse encontrado, né? Mas foram essas pequenas coincidências, essas coisinhas que foram costurando o projeto, que me faziam ver mais sentido nas escolhas que eu tinha feito. Eu pensei, tá, eu posso jogar com isso, posso fazer um teste, como é que vai ficar. E aí depois entrou a variante do português de Moçambique, né? Porque também tem. Eu até queria que fosse mais, que tivesse. A minha decisão é que, à medida que ela fosse lembrando, mais contaminado o texto fosse se tornando, né? Mas, assim, para eu fazer mais do que eu fiz, eu teria que ter ficado mais tempo em Moçambique. E, enfim, né, ainda tinha os limites de estar dentro de uma tese de doutorado e ter que defender num determinado período. Mas também tem muito isso de construção de identidade e da relação com a memória também, né? Porque esquecido o passado, quem sou eu? O que que sustenta as nossas relações? O que que nos sustenta? E aí, pensando assim, desde o micro do dia a dia, se eu esqueço da minha irmã, se eu esqueço tudo que eu vivi com a minha irmã, quem é a minha irmã para mim? Né? Que tipo de relação, que tipo de afeto eu vou ter com aquela pessoa se eu não tenho nenhum vínculo, não tenho nenhuma lembrança de vínculo com ela, né? E aí, cara, veio a escolha de brincar com as duas linhas temporais, o presente em que ela está tentando lidar com um monte de conhecido e desconhecido, e esse passado que ela está tentando resgatar, né? E ao mesmo tempo, tá, um país. O que que nos diz? O que diz que eu sou brasileira? O que diz que eu sou gaúcha? O que em mim configura da onde que eu vim, com o que eu me identifico mais, que tipo de tradições fazem sentido para mim. Eu até brinco que eu sou uma gaúcha bem pouco gaúcha. Eu me identifico assim, eu me identifico muito mais com a ilha de Moçambique do que com Vacaria, por exemplo. Claro, tem muitas coisas em mim de Vacaria, que são inegáveis e que não são racionais, não são uma escolha, assim, tá, não gosto, quero ou não quero isso na minha vida. É isso, tipo, é experiência de memória, de vivência, de tempo, de construção de identidade, né? E isso é tudo passado pela língua. A língua determina o jeito que a gente vê o mundo, o jeito que a gente entende a nossa realidade, o jeito que a gente entende a gente mesmo. Então, à medida que ela está tentando descobrir o que é ser moçambicana, como é que esse tentar descobrir o que é ser moçambicana existe sem passar pela língua? Que tipo de. E claro, ela também não fala Emaco, ela também não conhece Emaco, ela também é uma criança aprendendo o que significa aquilo, né? E claro que vai ser sempre, na história dela, vai ser sempre falho, vai ter sempre a falta disso. Mas quantas camadas que ela perde por perder a língua? Claro. E daí eu acho que até a própria, né, a questão da linguagem, a questão da história que tu está contando, e desse mergulho teu, aproxima essa caracterização da personagem, né, narrativa em primeira pessoa, por ser absolutamente oral. Então, assim, o que foi uma coisa que eu detectei também, que o pessoal daqui falou do grupo? Às vezes tem muita repetição de muitas palavras, às vezes ela vai construindo os conceitos muito parecidos, a personagem, né, quando ela fala em primeira pessoa, Micaia, como se fossem tijolinhos, assim, montando uma parede. Isso já veio do teu estilo, ou tu teve que trabalhar mais essa narrativa oral, porque isso na história não se tem, né? No formato acadêmico, formal, de estudar, ele não é tão oral, né? Como é que tu trabalhou a oralidade no teu livro?
Não tem na história, mas aí tem nas literaturas africanas, né? Que é muito comum. Inclusive, uma das estratégias do Amadou Kurumá é essa literação de palavras, né? Porque aí pensando justamente construção de linguagem e tradução e de trazer, no caso do Amadou Kurumá, uma link para dentro do francês, e tá pensando o emaco, enfim, esse jogo entre palavras, entre culturas diferentes e mundos diferentes, muitas vezes a gente não tem palavras para traduzir aquilo, né? Então, a literação acaba sendo uma estratégia tanto de tradução como de reforço, e aí de pensar qual que era o estado emocional de cada uma dessas personagens, né? Qual que era o estado emocional da Micaiah, que começa o livro num grande vazio, um grande ponto de... Não é nem um ponto de interrogação, porque ela está até meio amortecida com aquilo, né? Ela não é uma personagem que super se questiona de partida. É aquele vazio completo de, ok, eu estou existindo aqui, o que eu faço a partir disso? E angustiante, né, Tayane, também. Muito, muito. A Kumi já é uma personagem que está na beira do desespero, né? Porque ela é uma personagem que se construiu em cima de uma mentira. Ela viu no esquecimento uma possibilidade de se refazer, de reconstruir uma história, e a irmã ter esquecido, não ela ter esquecido de novo, mas a possibilidade dela lembrar é uma bomba relógio que pode acabar com tudo que ela construiu, né? Então, também tem a ver com a psique de cada uma das personagens, né? Cada uma, o que que... E também outra coisa que eu queria é que não fosse muito óbvio. Tipo, o leitor tem muitos momentos de participação no livro. Sei lá, ela encontrou a mãe dela, ela não encontrou, ela lembra, ela não lembra. Né? Eu queria que essas escolhas não fossem óbvias, que fossem escolhas para o leitor. A gente tem indícios, tem possibilidade, pode ser uma coisa, pode ser outra, depende de cada um que lê. Eu já tive clubes de leitura, alguns clubes de leituras engraçados. Teve um no Rio, que uma senhorinha me perguntou, tá, mas e aí? Ela encontrou a mãe? Eu quero saber o que aconteceu no final. Eu disse, não sei. O que tu acha que aconteceu no final? Tu acha que ela encontrou? O que tu quiser, pode ser. Claro, claro. Mas muito também pensando na memória nesse sentido, assim, né? De o que não é muito lógico também que voltasse tudo de uma vez só, né? Que, enfim, é isso. Uma das grandes dificuldades foi, tá, como é que essa voz narrativa em primeira pessoa no presente, que eu acho é o mais difícil de sustentar, mas como é que você sustenta ao longo de 200 e tantas páginas uma personagem que não lembra nada de si? A única coisa que ela tem é aquele presente material o que ela pode tocar, né? Então ela também não tem condições de ir muito além. Complexo. Não, tu gosta de um desafio que eu fico impressionadíssima, impressionadíssima. Não, tu acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era sobre esse teu desafio na escrita, eu acho que não foi só esse, né? Na questão de intercalar o presente com o passado, eu achei que isso foi muito bom, porque o livro vai se avolumando, né? À medida que ele vai avançando, e eu acho que ele termina de um jeito lírico. Foi alguém que escreveu no nosso WhatsApp, assim, que amou o prólogo do livro, que achou que deu um super fechamento, e eu também achei, tem coisas que tu trabalha ao longo de todo o livro, assim, que elas podem ser tanto complementares, né, recíproca, como opostas. Por exemplo, tem uma hora que tu fala em raiz e em ruínas, né, como se fosse, né, essa ascendência, esse lugar de onde a gente veio, né, em paralelo com toda a questão da distribuição, da destruição, e aí, assim, terra e mar, né, como termina o livro, eu acho lindíssimo. A nossa última pergunta tem a ver sobre isso, e memória e esquecimento, obviamente. Quando eu fui lendo o teu livro, eu fui abrindo várias gavetinhas, assim, na minha cabeça, e
Por isso que eu me acho muito mais leitora nessa vida do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente é meio que esse receptáculo de informações diversas. E aí eu me lembrei da conferência que eu assisti do Denis Mukwege, que foi até prêmio Nobel, que ele fala do caso do Congo, em que as mulheres realmente, assim, são utilizadas, né, o pessoal da guerra civil lá utiliza o estupro como arma de guerra, inclusive para desestruturar vilas e cidades pequenas completas a partir do núcleo familiar, é uma coisa muito triste, muito violenta. E eu me lembrei também do livro da Isabela Figueiredo, do Caderno de Memórias Coloniais, que ele também traz esse aspecto histórico de Moçambique, da libertação da Frelimo, claro que sob o ponto de vista dela, que pertence a uma família de portugueses, né, quando Moçambique ainda era colônia, mas outros tópicos, né, ao redor, que eu acho que é muito diferente do teu livro, por exemplo, mas eu queria te perguntar, ligando esses fatos históricos, assim, como é que tu te sentiu? Qual foi a dificuldade? Escrever nem sempre é agradável, eu diria até que na maioria das vezes é muito difícil, muito dolorido, mas como é que foi trazer à tona essas personagens com essa trajetória tão difícil, de trauma e tão marcada pela violência? Foi difícil pra cacete. A gente ri, eu não sei porquê, né? De desespero. Enfim, né? Eu escolhi trabalhar com temas bem leves, com coisas bem fáceis. Mas eu acho que acho que o início da resposta está no início da tua pergunta, assim, trabalhando com essa dualidade, né? De várias das imagens que tu trouxe, por exemplo, pensar raiz e ruína, são imagens que vieram diretamente da ilha de Moçambique. Porque a ruína na ilha é muito presente, né? Então, a gente está falando de um lugar insular, no meio do Índico, as construções, elas se deterioram com bastante frequência por causa da maresia, então tá sempre em reforma, tem sempre alguma coisa em reforma, tem sempre alguma coisa... Eu fiz uma entrevista com um menino que é construtor lá, e ele disse assim, se tu vier daqui 10 anos aqui, vai estar igual, né? Porque tem várias casas que estão em reforma, que estão em reconstrução. Assim, tem várias casas que você olha para a parede e tá a parede em ruína e tem um monte de raiz nascendo na parede, né? Essas oposições, o mar, a terra e o mar. Eu queria muito trabalhar com o mar, né? Não é uma coisa uma coisa óbvia, enfim, é uma curiosidade de gosto pessoal. Micaia é uma enquice do candomblé banto, que é o equivalente a Iemanjá no candomblé iorubá, por exemplo, né? Não tem a ver com romance, eu nem falo de candomblé no romance, né? Tava falando do Islã, mas a própria escolha do nome traz essa força do mar, que para mim, sim, e aí isso é uma particularidade que não tem nada a ver com o livro, que depende de quem quiser, ele não precisa nem olhar para isso, mas como gosto pessoal, assim, o mar é algo que eu gosto muito, e eu queria muito olhar para essa força e pensar na relação entre Brasil e África, os países africanos, né, a importância que o mar tem na nossa história, mas eu também não queria trabalhar isso de um jeito óbvio, né? Eu não estava falando de tráfico negreiro, eu não estava falando da escravidão, não era esse o recorte, não era esse o objetivo, mas o mar não deixa de ter uma importância. E aí a gente pensa numa ilha, ainda mais uma ilha pequenininha, não tem agricultura, né? Não tem, as machambas são pequeninhas, são hortas, são pequenas hortas, né? Não tem uma grande variedade de alimentos para serem plantados, enfim, de sustento econômico. A economia vem do mar, o mar é importantíssimo naquela região. Ao mesmo tempo, estou falando de uma guerra, né? De uma guerra que foi travada na terra, que foi vivida na terra. E eu vi muita terra, vi muita areia, assim, é bem seco a região, assim, né? Então tem essa dupla, essa relação dúbia também.
E Uhum. estou falando de um país africano que, de maneira generalizada no Brasil, a gente sabe muito pouco sobre os países africanos, né? Eu voltei de Moçambique e eu lembro que no Uber, quando descobriam que eu tinha morado em Moçambique, a pergunta que eu mais respondi é: que língua que fala lá? Fala português. Ou começa, como é que foi se virar lá, teve que aprender outra língua? Não, porque as pessoas falam português. Então, a gente, de uma maneira geral, a gente tem muito pouco conhecimento ainda, né? E uma das grandes dificuldades do projeto, para mim, eu sou uma mulher branca, né? Então, em nenhum momento eu perdi de vista que eu sou uma mulher branca. Então, todo o projeto, meu questionamento foi como é que eu conto essa história sem sair do meu lugar, sem querer ocupar o lugar de outra pessoa, né? Sem querer entrar em esferas que outras pessoas têm mais capacidade do que eu, não é nem mais autorização, é mais capacidade do que eu para entrar, né? Como que eu faço isso sendo uma mulher branca? A partir das vivências que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, das pesquisas que eu tenho. Então, uma das coisas que era muito importante para mim era não reproduzir estereótipos. Era não, porque eu já vi também, como a pessoa que gosta de África, já leu muito livro, muito bem intencionado, reforçando um monte de preconceito, reforçando um monte de estereótipo, e esse era a minha maior preocupação, assim, essa responsabilidade, tanto com a história de Moçambique, quanto com a construção daquelas mulheres, né? E aí eu tô falando, um dos grandes temas do livro é violência sexual. Então, como é que eu retratava aqueles corpos? Como é que eu retratava corpos negros sem sexualizar, sem colocar no jeito geral que a literatura brasileira olhou para esses corpos por muito tempo, né? E aí tá, daí uma das estratégias foi a dança, trazendo a dança para dentro do texto, obrigatoriamente eu trazia o corpo para dentro do texto, né? E olhando Claro. para a história de Moçambique, ok, tem, é difícil, a história de Moçambique é muito complexa. Eu tive o meu professor de história brincava assim, a gente brinca que o Brasil é para amadores, quando a gente vai olhar para a história de Moçambique, que a gente entende que Moçambique que não é para amadores, assim, né? Dos países, a história política dos países africanos é difícil, é complexo de entender as articulações políticas, os jogos internacionais, e olhar para isso sem ser de um jeito simplista, assim, sem... Eu não queria retratar uma Moçambique banhada em guerra. Teve guerra. Foram 16 anos de guerra de libertação, depois foram mais 16 anos de guerra civil. É uma realidade. As consequências da guerra ainda estão lá, os rastros da guerra ainda estão lá, mas não é só isso. Não é só isso que existe. Tem muita coisa bonita, tem muita coisa que eu aprendi lá, sabe? Uma das coisas de estar lá é que eu não queria isso, eu não queria ser vista como a pesquisadora que está aqui para ensinar alguma coisa. Não, eu estou aqui para aprender. Aqui para aprender não só culturalmente, mas isso, de olhar, e foi uma das coisas que eu senti quando eu voltei aqui. Como se tivesse mudado as lentes com as quais eu vejo o mundo. Porque sim, né? Não teria, assim, teria. Tem um monte de gente que vai de transatlântico, fica bebendo champanhe na beira da praia lá, que não muda porcaria nenhuma, né? Mas isso, de estar aberta. Então, o jeito de trabalhar a história de Moçambique, para mim, isso foi com respeito, né? E aí é difícil ser estrangeira nesse sentido, porque eu também não posso escolher lado, não posso escolher o lado da Frelimo, o lado da Renamo. Foi um exercício muito grande para eu não colocar, não fazer julgamentos históricos, qual dos lados que estava mais certo. E isso é uma das consequências da guerra. A guerra é errada por si, não importava, tipo, não fez muita diferença na parte prática de fome, de tiro, de conflito, se o nome da guerra era guerra de libertação ou se o nome da guerra era guerra civil. Na vida das pessoas que não estavam ali envolvidas, não estavam envolvidas com combate, que não eram, enfim, que não estavam no exército, enfim, que não eram guerrilheiros,
As consequências são muito parecidas. A fome vem, perder alguém da família vem, né? Então, também foi esse cuidado de, ok, apresentar o que tem de história no livro, e aí tem algumas situações que são verídicas, por exemplo, o ataque a Maueta realmente aconteceu. E eu não sei dizer se o campo de Maueta era um campo misto ou não, isso eu não consegui descobrir, mas daí eu aproveitei a liberdade da literatura para ser um campo misto, porque alguns campos eram mistos, alguns campos não eram. O ataque à Maueta aconteceu, tem situações envolvendo a Frelimo, tem situações envolvendo a Renamo, nenhuma das duas é nomeada, e todas as situações são condenáveis, independente do lado. Né? Então, foi uma tentativa de respeito nesse sentido, assim, de... Ok, olhar para a história não é meu lugar de fazer julgamentos. Claro. Então, e eu acho que isso é uma coisa até que marca muito essa nossa atualidade, né? Essa busca por uma resposta pronta, pela resposta definitiva. Isso, né, só polarizou o nosso país e outros tantos, e acirrou tantos ânimos aí que o pessoal continua dando cadeirada um no outro. O que eu queria aproveitar e te perguntar, assim, né, quando tu falou dessa construção dos personagens, tu sendo uma mulher branca, eu acho que para mim tu simboliza, assim, o que é uma escritora e uma ficcionista em essência, assim, porque como o Amos Oz diz, assim, tu pode, o ficcionista, ele é o cara que mais entra no sapato dos outros, porque tu pode escrever sobre qualquer coisa, com estudo, com base, que foi exatamente o que tu fez, mas se colocando no lugar do outro. Aí eu te pergunto, para complementar, como é que foi a recepção dos leitores a esse teu livro, especialmente de leitores negros e negras? Tu tem algum retorno disso? Tem sido muito bonita. Assim, eu me preparei 6 anos para ser cancelada, mas eu ganhei um prêmio. Meu Deus! Então a gente tem que brincar um pouquinho, né? Não, tem sido muito bonita, sabe? Muito. Eu não tive. Eu realmente, assim, eu tinha bastante medo antes de lançar. Mas eu acho que é. Eu não sei, eu acho que as coisas são mais simples do que o jeito que a gente olha, sabe? E aí, eu tô falando branquitude, né? Especialmente branquitude, porque essa ideia impeditiva de, do lugar, esse jeito distorcido de olhar para lugar de fala, por exemplo, é uma distorção. O lugar de fala não é uma categoria de proibição de ninguém. Lugar de fala é uma categoria de análise. Todos nós temos um lugar do qual nós falamos, o que significa que tudo que eu expresso como pessoa é atravessado pela família que eu nasci, pelos colégios que eu frequentei, pelo lugar onde eu nasci, pela cor da minha pele, pela minha orientação sexual, enfim, se eu tenho uma Pelos religião, amigos se que eu tu não tenho teve. uma religião. As experiências que eu tive na vida, elas serão visíveis no que eu falo, porque isso é o que me forma como pessoa. Isso é um conceito de lugar de fala. Então, não é, você não pode falar porque você é branco, mas geralmente claro, você está falando isso porque você é branco, né? Então, e aí, esse medo, esse pudor da branquitude, para mim, é um lugar muito hipócrita, sabe? E muito confortável de quem não quer mudar, de quem não quer mudar as coisas. Porque para conseguir fazer esse exercício, a pessoa precisa olhar para dentro de si mesmo, né? E aí, como eu disse, em nenhum momento eu perdi de vista que eu sou uma mulher branca escrevendo, né? Então, a primeira pergunta que me falta, ok, quando é que eu descobri que eu sou branca? Porque a branquitude não descobriu ainda, né? A gente, teoricamente, a gente tem, inclusive, terminologias, a gente tem estudos, a gente tem livros que falam sobre a criação da consciência racial no indivíduo, né? A pessoa começa a desenvolver consciência racial, a pessoa negra que começa a desenvolver consciência racial, como se isso fosse um trabalho das pessoas negras, como se não fosse um trabalho da branquitude. Quem inventou o conceito de raça foi a branquitude. Quem inventou o racismo foi a branquitude.
E a gente continua esperando que seja as pessoas negras que se repensem e que, enfim, que desenvolvam a solução para o problema, né? Então, eu acho que é simples nesse sentido. É simples de... Não é posso, não posso. Ok, como que eu tenho uma atitude antirracista ou uma prática antirracista em qualquer lugar que eu vá, sem sair do meu lugar? Sem querer ocupar o lugar do outro, sem querer falar pelo outro, né? Por exemplo, uma coisa que eu detesto é a expressão dar voz. Não tem que dar voz a ninguém, as pessoas têm voz, né? Para mim, a escrita de Micaia foi um exercício muito mais de escuta do que de fala. Que dá voz, tá todo mundo falando, a gente está escutando mesmo, a gente, né? O que que a gente está fazendo com o que as pessoas estão escutando? E aí eu penso, e aí eu também acho esse lugar da ficção, né? Às vezes eu acho que as pessoas se escondem um pouco atrás desse lugar da ficção. Porque é ficção, pode tudo. Tá, pode tudo, porque é ficção. Mas eu quero fazer tudo, assim, né? É isso, eu não acho que, não sei, não tenho uma conclusão muito formada ainda sobre esse separar obra do indivíduo, sim, porque aí vem o lado historiador. Acho que a gente acaba refletindo um pouco do nosso pensamento na nossa produção, sabe? Então, para mim, o jeito de que a produção seja diferente, eu tenho que mudar o meu pensamento, né? Não adianta eu querer mudar. Eu já fui uma criança bem megalomaníaca que queria que salvar o mundo. Hoje em dia eu só quero salvar eu mesma. Então, qualquer mudança que eu queira, que eu pense a respeito do mundo, eu primeiro coloco em mim, tá? O que que em mim eu preciso mudar? Que tipo de, enfim, de vivências e de aberturas, por exemplo. Então, e eu acho que nesse cenário todo que tu está falando de produção, seja tanto da branquitude quanto do movimento negro, acho que uma coisa que teu livro não é, isso fica muito claro, não é panfletário, tu, né, não está escolhendo um lado, tu não está forçando um discurso, então dá para ver o teu mergulho, né, no país, na personagem, né, em toda essa construção que tu quis fazer. E eu queria, assim, acho que a gente fica com 10 minutos para conseguir fazer uma ou outra pergunta, mas eu queria fazer uma última para a Tayane, que é a seguinte, que é uma coisa que me marca também, tá? Eu gosto muito de mar, embora também não tenha nada a ver comigo e ninguém diga, eu acho que é uma coisa ancestral nossa, talvez, não sei, ainda há de descobrir isso, mas eu me dei conta, assim, que eu conheço o Oceano Atlântico, ele é muito familiar para todos nós brasileiros, eu conheço o Oceano Pacífico, eu queria que tu nos contasse um pouco do Oceano Índico, já que, né, todo final do teu livro também tem aquela cena muito linda no mar. Como é que é o Oceano Índico, Tayane? Não me faça chorar. É o meu trabalho aqui. É a coisa mais linda do mundo. Então, depende da região do Oceano Índico. Porque aí, por exemplo, a ilha de Moçambique é um lugar paradisíaco, assim, da água clarinha, morninha, lindo, maravilhoso. Aí, se você for para Maputo, de Maputo, a ilha de Moçambique tem mais ou menos 2.500 quilômetros. As praias de Maputo, pelo menos na época que eu estava lá, que foi outubro, sim, parecia o chocolatão do Rio Grande do Sul. Mas também, né, Moçambique está numa altura parecida ao Brasil, assim, né? Então, como se Maputo está ao sul do país, então está ali mais ou menos na região do Rio Grande do Sul. Então, sim, tipo, fazia bem mais frio, o mar era bem melhor do que o chocolatão, não tem muita comparação. Mas o mar era bem mexido, assim, não tinha aquela formação de onda, tipo Santa Catarina, por exemplo, né? Era umas ondinhas, umas marolinhas, meio mexido, meio escuros, mas era meio azul, meio marrom, não era tão marrom quanto as nossas praias.
E era uma época que estava frio, então, assim, também não sei como é que é no verão, né? Não tava lá no verão. Então, tem uma diferença grande de ponta, né, em cada ponta. E aí, o Moçambique é um país que é estreitinho também. Então, tem uma costa muito grande, né? Tem um livro, são dois, mas eu tenho um só, do João Paulo Borges Coelho, que é uma coletânea de contos. Uma curiosidade de Moçambique tem muitas ilhas. Não é só a ilha de Moçambique. A ilha de Moçambique ela é responsável pelo nome do país, né? Ela foi a primeira capital do país, mas ela tem muitas ilhas. E aí o João Paulo Borges Coelho ele escreveu contos com as ilhas, assim, pensando o Índico. Eu tenho são dois volumes, um é Setentrião e outro é Meridião. Então, assim, as ilhas do sul e as ilhas do norte. Eu tenho o Setentrião, e aí tem uma história tem de Moçambique, mas tem de outras ilhas também. E eu acho incrível, assim, eu tenho uma paixão imensa por ilhas. Eu morei em Florianópolis por 9 anos. Aí depois eu fui para a ilha de Moçambique. Logo depois que eu voltei de Moçambique, eu passei 15 dias em Fernando de Noronha a trabalho. Eu tenho que dizer que a trabalho, porque quando eu voltei um dia, uma amiga minha, que é uma senhorinha que fez 80 anos esses dias, é uma fofa. Ela me perguntou, Tayane, sua família tem dinheiro? Eu disse, não, dona Cleo, não tem. Como é que tu faz essas viagens? Se a senhora soubesse as condições que eu tava. Não era passeio. Eu não paguei aquela taxa toda. Não, a Tayane vive em eternas férias, sabemos disso. Antes de passar, quero fazer duas coisas, tá? Eu sei que a André quer perguntar. Rapidinho, Thay. Tem próximo livro? Tem projeto em desenvolvimento? Tu revela alguma coisa? Não fala nada? Não tem? Tem próximo livro. Não sei, assim, não tenho não crio muitas expectativas com data. Tenho 3 projetos em andamento. Mikai, ela é parte da minha tese de doutorado. Existe outra parte que eu sigo trabalhando. Mas nesse momento tem um projeto pessoal maior acontecendo, então tá meio difícil. Nesse tu tá revelando publicamente ou não? Não, eu posso revelar aqui, mas a gente não tá revelando publicamente que é uma bagunça. A Tayane tá grávida. Não é uma informação assim que vocês vão encontrar nas redes sociais, enfim, a gente não tá divulgando assim, mas não dá muito para esconder mais, porque eu já tô redonda. Não, acho que o trocadilho como é que é? Do Serra Pelada, Terra Pelada, veio desse contexto para vocês entenderem. Muito desse contexto. Eu pensei, eu acho que eu pensei no livro do Ayrton, que fala da Serra Pelada. Tá, gente. Este projeto, pessoal, está tomando um pouco de tempo. Faz parte, não, faz parte. Mas ainda tem. Eu tenho um projeto de romance, isso é um spoiler que vai demorar, gente, porque esses dois ainda estão no meio, mas tem um romance. Que o livro da Isabela Figueiredo eu não li ainda, mas ele é referência para o próximo. Ai, que bom, leia, eu gosto muito. Eu gosto muito. Gente, eu queria pedir para quem está com a câmera desligada, que quiser abrir, para a gente fazer uma fotinho com a Thay, que a gente tem mais 4 minutinhos com ela, antes dela sair disparada para o aeroporto. Então, só para fazer. O que é? Pode ser mais uns minutinhos a mais, deixa eu ver. Tá, só liguem a câmera, vamos fazer uma fotinha, que daí eu faço o print. Todo mundo bem aí? Então, vamos lá. Ah, que lindeza. Gente, Andréia, tu queria fazer uma pergunta? Que tu levantou a mãozinha, baixou a mãozinha, levantou a mãozinha. É difícil tu deixar uma pergunta, né? Não, vem com essa. Vocês têm que treinar, é isso aí, faz parte também. Então, só rapidinho, juro. Mulher grávida brilha, né? Pode estar com o narizinho já inchando, mas não interessa, mulher grávida brilha. Tayane, eu não sei nada sobre o teórico da memória, eu sou administradora, não entendo história da África. O que eu sei é que a tua obra
tirando tudo que tu acha que tem de academia, ela é interessantíssima. Mesmo que o pano de fundo seja feio e violento, é uma obra bonita, né? E eu achei assim, a gente vive no nosso mundinho, como é interessante eu ter visto pessoas povos que não são árabes ou de origem árabe, muçulmanos, falando português sendo muçulmano, foi interessante. Mas, enfim, qual é a minha pergunta? Eu voei com o pássaro, eu mergulhei e me desfiz, né? Então, assim, tem dois tipos de linguagem no livro, né? E quanto mais vai chegando no final, mais a linguagem vai mudando. A minha pergunta é, tu realmente tinha essa intenção de fazer poesia com esse final do livro? Porque foi muito... A linguagem vai mudando e vai se tornando lírica, poética, não sei qual é o termo certo, mas a gente flutuou, a gente se desmanchou no mar, a gente voltou, né? Então, essa é a minha pergunta para ti. Ai, grata, André. Que foi e não foi, assim, né? Foi no sentido que eu estava falando antes, de estar trabalhando com coisas tão difíceis e com tanta violência e com coisas tão exigentes. Eu acho que para mim fazia muito sentido que Micaia fosse poético do jeito que foi. Assim, foi algo que eu queria que, claro, ela vai se encontrando em Moçambique, né? Então, essa Moçambique que ela encontra, que a Micaia encontra, não é a Moçambique que ela cresceu, mas também tem o encantamento dessa Moçambique que ela cresceu, desse encantamento dessa infância. Então, é um momento que, quando ela chega lá, é um momento que o leitor já sabe o que aconteceu, né? Já tem os detalhes, ainda que a lembrança do que aconteceu mesmo, ela aparece várias vezes, né? Ela tem diferenças de uma lembrança para outra, então eu queria ter dúvidas de, tá, qual das versões que é a certa? O que aconteceu de fato? A gente não sabe, porque elas se contradizem, né? E essas lembranças são muito violentas. É uma das coisas que, no final, eu estava com muito medo de que as pessoas desistissem do livro pro livro ser muito violento, o livro ser muito duro. Então, a linguagem também funciona como uma liberação de tensão de tudo que está acontecendo ali, né? Porque, apesar de as coisas que estão narradas serem muito duras, né? Quando ela vem para o presente, quando ela olha para as imagens, e talvez isso tenha um diálogo muito com a dança também, né? Tem uma musicidade, tem um ritmo, tem uma melodia, algo que envolve de um jeito diferente, também jogando esses dois lados, né? As situações traumáticas das nossas vidas não são só traumáticas, né? Também são constituintes de quem a gente é. As coisas difíceis que a gente passa não são só difíceis, né? As coisas boas que a gente passa também não são só boas. Então tem um pouco desse jogo duplo, assim. E tem muito do meu encantamento por Moçambique também, pelo tempo que eu passei na ilha. É isso, eu tenho saudades até hoje, né? Tinha lógica, tinha sentido colocar a ilha de Moçambique no livro, né? Pelas coisas que eu descobri, pela pesquisa que eu fiz, mas foi uma escolha muito mais motivada pelo meu amor à ilha, pela minha relação com a ilha, né? Por uma escolha de afeto, que tinha lógica, do que a lógica veio primeiro. Então, eu queria que esse encantamento tivesse na ilha de Moçambique, também pensando no que eu falei sobre como a gente olha para Moçambique, o que a gente espera de Moçambique, né? Eu espero que as pessoas fechem o livro e também fiquem encantados com Moçambique, né? E consigam ver beleza, mesmo numa história tão triste. Não, acho que tu atingiu plenamente Obrigada. isso. Então, olha só. Travou, Lu. Eu vou liberar a Thay. Sim, a gente vai ficar um pouquinho mais, porque vamos falar sobre o spoiler das nossas 3 últimas edições do nosso clube de 2024, que eu fechei de dezembro hoje. Mas, Thay, eu queria te agradecer muito. Eu quero agora que tu dê uma respirada, tome uma água, para não ter que sair correndo no meio da rua. Adorei a tua participação, agradeço muito por tu ter topado.
Acho que foi muito gratificante não só ler o teu livro, como também, né, te ouvir sobre a produção, sobre as tuas ideias, então tudo que tu quis concretizar foi muito, muito, muito bom, te agradeço. Eu que agradeço vocês, a leitura, o carinho, a paciência de me ouvirem, que eu falo pra caramba. Eu começo a falar e me empolgo, e às vezes eu me embanano, daí eu esqueço, tenho que voltar. Não, foi ótimo, não fala nada muito. Ó, boa viagem, fique bem, que tudo dê certo, e nos vemos em outra oportunidade. Tá bem, querida? Um beijo. Bom Beijo. finalzinho de reunião para vocês e próximas reuniões também. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo. Gente, então, olha só para nós terminar aqui, tá? O que eu pensei em fazer nas nossas 3 últimas edições, até porque eu acho que eu, pelo menos, tá, já tive um aprendizado bem grande, né, meio que esse ano de 2024 sendo bem experimental, assim, de testes. Então, o que eu resolvi fazer? Nós vamos fazer as 3 últimas edições quase que no modelo que super funcionou da Raquel Toledo com Dostoiévski, tá? Então, eu escolhi 3 autores e 3 especialistas, ou escritores, ou editores, que vão nos falar sobre esses autores e essas obras, e eu acho que a gente também vai ter um ganho muito grande, porque isso é quase um curso, né? Isso é quase um workshop literário. Então, para dizer para vocês, outubro, vocês já sabem, a gente vai ler Ricardo Pilha, que é um escritor argentino. Em novembro, nós vamos inovar um pouquinho, porque, né, eu trouxe alguns livros diferentes, e a gente ainda não leu um livro de poesia, então a gente vai ler a Wisława Szymborska, e eu acho que vocês vão ficar divertidíssimo. Ó, a Suzana já está batendo palmas. Amo. O Ricardo Pilha, quem vai estar com a gente é o Rafael Bassi, que é escritor, historiador e editor agora. A Wisława, quem vai participar é o Pedro Gonzaga, que é poeta, inclusive é tradutor da Wisława. E a nossa última autora vai ser Helena Ferrante. Eu fechei hoje a nossa participante, é a Gisele. Eu não sei falar o sobrenome dela, mas eu vou aprender, tá? Spenger, não sei. Ela é de Curitiba. E ela é a Ferrante Lover mais fanática de todo o Brasil. A gente só está definindo, né? O Pilha vai ser o Alvo Noturno, a Wisława vai ser o livro de poemas, depois eu mando os 2 cards para vocês, que esses 2 eu já tenho prontos. E o da Helena Ferrante, a gente está entre 3 livros, e acho que até amanhã a gente define, e daí eu mando o card desse também. Para vocês já irem se preparando, porque agora, fim do ano, já começa toda a correria, eu pensei nisso, né? Para vocês já guardarem com carinho um espacinho para mim nas agendas, e também para conseguir vencer a leitura dos livros. Tá bem, minhas queridas? Gostei muito do nosso encontro hoje. Oi? E o Kafka? O Kafka, isso que a André me perguntou, e eu vou falar para vocês também. Eu vou fazer 3 atividades na Feira do Livro de Porto Alegre esse ano, tá? Vou fazer a 2ª edição da oficina de clube de leitura, como montar um clube de leitura, mas vou falar também sobre estética da recepção, sobre crítica literária, enfim, 2ª edição, que foi o embrião, né, Andréia, desse nosso clube. Muita gente que está aqui me conheceu na Feira do Livro do ano passado. Fora isso, eu vou mediar uma escritora argentina que escreve meio que romances no ar, relacionados a true crime. Ela, inclusive, tem um documentário na Netflix sobre isso. Depois eu mando direitinho para vocês, daí eu sou só mediadora. E me chamaram para fazer uma edição especial do clube na feira. Então, né, fiz umas pesquisas, umas investigações. O que eu resolvi fazer? Com a Metamorfose de Kafka, meio que também para marcar, né, a efeméride dos 100 anos de falecimento do Kafka. E daí eu vou estar, eu e o Rafael Bassi também, que ele está quase, né, minha dupla fixa, e daí a gente vai fazer ao vivo lá na feira, com participação de todo mundo, presencial, no território lá dos parceiros. Eu mando para vocês no grupo também, quando eu souber direitinho os locais. Mas é isso, daí isso é 9 e 10 de novembro, naquele final de semana antes do feriado, e aí eu divulgo para vocês, tá bem? E os cards eu logo mando. Adorei nosso encontro, como sempre, muito bom. E nos vemos por aí, então. Qualquer coisa no grupo. Se não, em outubro, leiam Pilha, acho que vocês vão adorar.
Tá bem, gente querida? Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Beijo, beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.